Momento Cindy Lojas. Oferecimento Cindy Celular. Olá, boa noite. Já está no ar o Momento Cindy Lojas. Entrou em vigor em janeiro deste ano a chamada Lei Anticorrupção. Essa nova lei prevê punição rigorosa para as empresas envolvidas em fraude contra o setor público. Antes dessa mudança, quase sempre os únicos punidos eram os funcionários dessas empresas e não a companhia como um todo. Com essa nova medida, as organizações, grandes ou pequenas, poderão até ser fechadas caso estejam envolvidas com práticas ilícitas. Para entendermos mais sobre o assunto, vamos conversar com a advogada especialista em direito tributário e empresarial, doutora Nívia de Paula. Conosco também, Leider Rodrigues, especialista em gestão empresarial. Boa noite e sejam bem-vindos ao Momento Cindy Lojas. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado. Vamos começar então explicando para o nosso ouvinte o que é o nosso telespectador, o que é a lei anticorrupção. Bom, essa nova lei anticorrupção, ela visa responsabilizar civil e administrativamente as pessoas jurídicas de forma objetiva por práticas de atos de corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira. É uma lei nova, ela veio para atender exigências internacionais, porque o Brasil já é signatário em várias convenções internacionais anticorrupção, a Convenção da ONU, a OCDE, e já estava passando de hora do Brasil regulamentar isso nacionalmente. Então, a nova lei anticorrupção veio para atender principalmente essas exigências internacionais. Quais são as principais mudanças? O nosso arcabouço de legislação anticorrupção, ele já existe há muito tempo. O nosso Código Penal prevê pena para corrupção, mas para o agente praticante da corrupção e não para as pessoas jurídicas. Nós temos leis dos funcionários, dos servidores públicos, lei de licitações, lei antitrust, lei contra a lavagem de dinheiro. Todas essas leis, elas já trazem nos seus textos previsões legais anticorrupção, mas para pessoa jurídica, a nova lei anticorrupção 12846, que está em vigência desde 29 de janeiro, ela pune severamente as pessoas jurídicas, independente de culpa. Para o empresário, o que significa isso? Significa uma grande alteração no contexto competitivo. Quando a gente observa que uma empresa ela tem, digamos assim, obrigações a cumprir da legislação tributária, legislação trabalhista, e essa é apenas uma das leis que a empresa tem que cumprir a mais. Essa mudança no cenário competitivo, quando ela não é percebida, a empresa deixa de criticar pontos onde ela poderia estar, de alguma forma, sendo conivente ou deixando de avaliar, e de repente ela é pega de surpresa numa operação qualquer, um funcionário é pego, mesmo que ela não tenha culpa, a ela é imputada parte do crime ou a responsabilidade pelo crime. Então o que muda é que as empresas passam, nos planejamentos estratégicos e na gestão do dia a dia, a ter que monitorar todos os stakeholders que estão de alguma forma ligados à empresa. O senhor acredita que esse seja o caso dessas empresas envolvidas em escândalos agora, como a Petrobras e Camargo Correia e outras empreiteiras? Esse é o caso, né? Porque nós no Brasil nós temos a cultura de não observar, de não acompanhar. Como a gente trabalha com planejamentos estratégicos em empresas, quando a gente leva à luz que a responsabilidade sobre todas as áreas e a gestão das pessoas que estão no campo, utilizando o nome da empresa de alguma forma, em qualquer operação que a empresa esteja fazendo, a empresa tem uma corresponsabilidade. E essa corresponsabilidade, o empresário às vezes nos diz assim, eu tenho que olhar mais isso. Hoje é obrigação do empresário, porque nós vimos agora nessa última operação os presidentes da empresa presos e não necessariamente os agentes que levaram o dinheiro. Então essa mudança na forma
da lei brasileira observar a corrupção, ela muda completamente o contexto onde as empresas estão inseridas, né? E quais são as punições previstas, como que elas serão aplicadas? As punições, elas vão desde percentual de faturamento, de 0,1% a 20% do faturamento bruto das empresas. Publicações em jornais de grande circulação quanto à condenação dessas empresas. A inclusão em uma lista de empresas punidas por práticas de corrupção. Essas empresas não vão conseguir obter empréstimos junto às instituições financeiras públicas, terão que devolver o prejuízo para o Estado, para o erário, aonde houve prejuízo, e outras sanções. Isso muda bastante o relacionamento também da empresa com fornecedores e prestadores de serviço? Como que funciona? Sim, porque antigamente eu simplesmente tinha um fornecedor de produto e talvez eu não precisasse, na realidade, cuidar de observar como esse fornecedor lida com as leis e com, digamos assim, todas as normas e requisitos legais que aquele produto tem que ter. Um exemplo, eu compro couro de uma empresa e fabrico sapatos, ok? Antigamente eu não precisava, na forma com que a lei anteriormente era aplicada, me preocupar com a origem desse couro, certo? Ou se aquela empresa, de alguma forma, corrompia agentes públicos para produzir aquele couro que era matéria-prima para mim. Se a partir do momento, hoje, com essas alterações legais, essa empresa fornecedora, de alguma forma, corrompe agentes públicos e eu sou leniente, ou eu fecho os olhos, ou eu, de alguma forma, tenho essa informação, ou nunca critiquei, nunca observei a forma com que essa empresa lida, eu posso, de alguma forma, hoje ser criminalizado. O que está incluído na lei? Que tipo de ilícito? Porque às vezes as pessoas tem coisas que as pessoas começam a achar que é comum, né, pagar um dinheiro para agilizar um processo, alguma coisa, e tudo isso está enquadrado. Pagar, dar, oferecer, obter vantagens, dar brindes com objetivos de obtenção de vantagens, fraudar licitações, todo tipo de ilícito com o objetivo de obter vantagem da administração pública. E a empresa pode ser responsabilizada. Sim, O que muda nessa responsabilidade agora? Ela é mais... ela é objetiva. O que ela não depende isso? de culpa. Não adianta o empresário chegar e falar, eu não pedi, eu não sabia, eu não mandei. Se foi praticado por um agente da sua empresa ou por um terceiro contratado, um prestador de serviço, fornecedor, você também vai responder. Hoje as empresas elas vão ter que, nesse momento inicial, levantar todos os seus contratos com terceiros e começar a avaliar esses contratos. Quem são esses fornecedores de serviços? Quem são esses fornecedores de produtos? Quem são? Por quê? Porque eles vão ter que firmar acordos de ética, acordos de conduta com a empresa para que você diminua essa responsabilidade. Vamos para o intervalo agora. E você, quer saber como adequar sua empresa à lei anticorrupção? Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas, hoje falando sobre a lei anticorrupção. Bom, então, o que as empresas podem fazer, devem fazer para se adequar a essa lei? Num primeiro momento, elas precisam se informar. Com a informação, vão acontecer as primeiras atitudes das empresas, que é preparar os seus empregados, providenciar códigos de conduta, códigos de ética, canais de denúncia, porque o canal de denúncia ele está previsto na legislação. Você tem que dar abertura dentro da empresa para, caso esteja acontecendo alguma coisa, os seus colaboradores virem informar. Monitoramento, controle e aplicação de sanções, se for o caso, demissões, afastamento, suspensão. Então, isso vai fazer com que a lei realmente esteja sendo cuidada. Uma das ferramentas é o compliance, né? Explica pra gente o que é. O compliance entra como
todas as medidas que a empresa toma para cumprir as suas obrigações legais que estejam ou não dentro de uma lei. A FEBRABAN, por exemplo, ela trata o compliance como uma função e fica mais fácil a gente entendê-la assim. Imagina que essas alterações na legislação, elas nos dão novas obrigações. Quando eu cumpro essas obrigações, a gente diz que a empresa está em compliance. Ela está cumprindo os requisitos legais que, de alguma forma, norteiam o seu negócio. Além dos requisitos legais criminais, nós também temos os tributários, nós temos os ambientais, nós temos os ligados à legislação trabalhista, nós temos leis específicas estaduais, municipais, e nós temos algumas internamente. Um ponto fundamental, quando eu faço o negócio de uma empresa, eu defino valores. Os valores da empresa também são requisitos a cumprir. Então, o compliance é uma... Valores éticos da valores empresa. éticos, morais e até comportamentais, né? Então, o compliance ele é uma área específica da empresa que tem a função de zelar para que todos os requisitos sejam cumpridos. Mas há um custo para a empresa? Sim. Para aplicar isso, como que fica essa situação? Porque nem todas as empresas têm condições de arcar com esses custos. Hoje tem que balancear duas coisas. O custo de estar em compliance e o custo de não estar em compliance. Porque hoje, além dos aspectos ligados à nova lei anticorrupção criminais, tem as multas que podem, inclusive, varrer uma empresa do mercado. Existe uma realidade diferente, né? Grandes empresas, elas têm condições de manter departamentos, de manter compliance officers dentro da empresa. Então, nesse caso, fica mais fácil o controle, mas pequenas e médias empresas, elas não têm essa condição. Então, elas vão precisar procurar consultorias que vão preparar uma ou duas pessoas dentro da empresa, elas vão escolher lá quem são os empregados que estão há mais tempo, que preenchem requisitos, são pessoas éticas, são pessoas sérias, e começar a preparar essas pessoas, porque elas vão ser o agente disseminador da informação. Porque o compliance, ele precisa levar informação, ele precisa cobrar, ele precisa ensinar, ele precisa demonstrar que a empresa é séria. Tem que ter uma formação específica? Sim, tem. Tem que ter uma formação de compliance officer. Você é preparado para levar toda essa informação e disseminar essa informação na empresa. Ela tem uma preparação, uma formação específica. E esses cursos de compliance... Quem está interessado, como que eles podem fazer, como que funciona? Ainda muito novo, mas, por exemplo, nós temos... um local? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da nossa estrutura. Nós temos cursos para os nossos clientes, nós preparamos os nossos clientes, as empresas, com 2, 3 pessoas de cada empresa. Eles pinçam essas pessoas e levam essas pessoas para o nosso escritório e a gente prepara essas pessoas. Aí elas voltam para a empresa, exatamente, aí elas voltam para a empresa e vão fazer todo o treinamento, toda a tarefa de casa. Mas esse envolvimento tem que ser não só dessas pessoas, tem que vir primeiro da alta administração. Quem decide, por quê? Porque o tom de estar em compliance tem que vir do dono. Essa empresa é ética, essa empresa é séria, nós agimos em conformidade com a legislação e vamos todos nos preparar. E isso causa uma mudança não só nas empresas, porque isso causa mudança nas pessoas. Porque as pessoas começam a ser mais controladas, mais observadas, então todo mundo pensa mais antes de praticar qualquer tipo de ilícito, não só não ilícito ligado à corrupção. Isso que uma pergunta que eu queria fazer. Esse cuidado tem que ser mais daquela empresa que presta serviço aos governos, municipal, estadual, federal, ou é uma preocupação, um estado de vigilância que toda empresa tem que ter a partir de agora? Toda empresa tem que ter. Por quê? Porque tem uma cultura de, não, eu não participo de licitações, a minha empresa não licita com o governo, então eu não preciso me preparar, porque nenhum agente meu vai lá e vai tentar corromper. Mas e se a sua empresa tem uma frota de veículos ou um veículo e tem um motorista?
Você sabe se ele está preparado para ir para as ruas e não corromper um agente de trânsito? Você sabe se a sua imobiliária ela tem condição de saber que os seus empregados vão tentar liberar uma licença para um loteamento e não vão tentar corromper lá na prefeitura? Então, são todas as empresas. Um contador, uma empresa que terceiriza a sua contabilidade. Essa contabilidade vai lá na junta comercial dar andamento numa alteração social. Você tem certeza que ele não vai tentar corromper um agente? Dentro da estrutura organizacional, a gente vê a necessidade de uma mudança da forma com que a empresa opera. É uma mudança realmente cultural e estrutural. O compliance ele não é feito da diretoria para baixo. Ele é feito com a diretoria, com a presidência, com a alta gestão da empresa. Antigamente a gente tinha um cargo que a gente chamava de staff. Era um cargo que estava acima de todos os diretores. Quando eu tenho uma empresa administrada por um presidente, ele era ligado diretamente à alta direção da empresa, a quem realmente tem o poder de decisão. A empresa que tem conselho, ele é ligado diretamente ao conselho. Ele é ligado a quem realmente tem a capacidade de resolver. A quem realmente aquele conhecimento levado tem o poder de decidir, porque a ele é imputada a maior responsabilidade sobre a empresa. As consequências vão cair sobre ele. Primeiramente sobre ele, que é o gestor da empresa, né? Então, quando nós olhamos um mecanismo hoje organizacional, a gente começa a observar que o compliance ele é uma mudança de cultura na alta gestão. A partir do momento que a alta gestão se responsabiliza por implantar um sistema corporativo que obedece, que está em compliance, que realmente obedece às leis, obedece às regras do jogo e mais, cria mecanismos internos e cria regras internas com seus valores ou com seus códigos de conduta e de ética para nortear esses trabalhadores, essa empresa tem maior chance ou maior probabilidade de não ser pega de surpresa por alguma ação que possa ter sido feita por algum agente interno ou externo. Porque também eu posso celebrar com todos os meus stakeholders acordos ou pedir a eles que façam o mesmo e que nos encaminhem o seu código de ética, de conduta e até mesmo. Assim como nós temos treinamentos hoje para evitar problemas trabalhistas e problemas de acidente no trabalho, nós também vamos ter que internamente institucionalizar uma cultura de treinamento dos profissionais, porque a cultura brasileira, com essas novas leis, vai ter que ser mudada. A cultura anticorrupção dentro da empresa. Dentro da organização. A gente dá um exemplo, nos nossos projetos de implantação de compliance, a gente tem módulos que a gente leva para os filhos dos colaboradores. Por quê? Já viu quando a gente ensina trânsito para criança, que criança cobra de pai e mãe? Levar demais, valores para as crianças dentro do universo delas também é muito importante. Então, a gente também vai até a casa desse colaborador. É difícil? É, mas um programa bem estruturado, ele permite que se faça isso. Nós vamos parar para mais um intervalo comercial e voltamos já já com o Momento Cindy Lojas. Estamos de volta com o Momento Cindy Lojas, hoje falando sobre a nova lei anticorrupção. Bom, vamos partir para um exemplo prático. O que o dono de uma loja de calçados ele pode fazer para não cair na lei anticorrupção? Uma das recomendações que a gente dá é você colocar numa planilha, por exemplo, quais os comportamentos que a empresa de contabilidade que eu contratei tem que ter, ok? Então, eu coloco lá, empresa de contabilidade tal, contratada dia tal, segundo o contrato XYW. Se não tem esse contrato, procure um agente jurídico que possa nortear o como fazer esse contrato. E você estabelece ali quais os comportamentos frente aos agentes públicos e etc. e tal que aquela empresa tem que ter. Fazer isso para todos os prestadores de serviço da empresa. Okay? Outra coisa, coloca de um outro lado fornecedores. Coloca de outro lado os funcionários. Certo? De outro lado, alguns outros prestadores de serviço, como motoristas e etc. e tal. Estabeleça todos os comportamentos que a empresa vê que são necessários para cumprir os requisitos legais ou não, certo? Que a empresa gostaria que
digamos ele assim... tem que definir primeiro claramente o que é corrupção, né? Exatamente. O que é ser ético? O que é ser ético? Antes, ele tem que definir o que é ser ético. Nós somos éticos, então ele tem que reunir os funcionários e falar, nós somos uma empresa séria, nós somos éticos, nós não participamos de nenhum tipo de associação com o intuito de obter vantagem, nós não vamos pagar para obter vantagem em nenhum tipo de serviço público, nós não vamos oferecer, nós não vamos dar brindes, nós não vamos tentar corromper as pessoas, começa por aí. Isso independe de consultoria, isso é o que o dono da empresa, ele vai definir, ele precisa definir. Então, ele vai ensinar, ele vai falar, vou colocar uma caixinha de sugestão aqui na loja e qualquer um de vocês vão poder aqui colocar o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês acham que está acontecendo de errado, porque é uma forma de você controlar, monitorar, é abrir um canal de comunicação com seus empregados. Então, você precisa, às vezes, com atitudes simples, que são empresas que não têm condição de colocar um serviço jurídico para isso, mas ela tem condição de ensinar, preparar. E isso registra. Reunião, tratamos sobre corrupção, tratamos sobre gestão de risco. Se ela tiver isso arquivado, isso vale tanto quanto... O próprio funcionário pode denunciar algum ato que existe dentro da empresa, e que deve é corrupto, existir esse né? canal. E deve existir esse canal. Né? Exatamente. Deve existir esse canal. Agora, outra coisa interessante é porque quando nós estamos observando a lei anticorrupção, nós estamos observando quais os comportamentos que feitos são imputados como crime. Okay? Então, nós temos que começar a observar quais comportamentos que as pessoas que se relacionam com a minha empresa têm que ter. Então, se você estabelece os comportamentos que tem que ter perante um agente público, não corromper, não dar brindes, não de alguma forma não entrar em contato ou pedir algum favorecimento para a empresa e etc. e tal. E eu normatizo isso e treino essas pessoas e documento isso, formalizo isso, eu tenho documentos que, de alguma forma, comprovam que a minha empresa tem práticas ou está em compliance. Ok? Essas empresas, elas têm benefícios? As empresas que comprovadamente elas têm uma política anticorrupção? Sim, sim. Desde que demonstrado mecanismos implantados na empresa, a redução das penalidades vão até 2/3. Isso é uma parte da legislação, uma parte educativa, porque tem a parte punitiva e tem essa parte educativa, que é você demonstrar que você preparou, que você cuidou da sua empresa, com vistas à legislação anticorrupção. Então, essa forma a gente trata na lei como uma parte educativa. O que é o acordo de leniência? O acordo de leniência é a colaboração da empresa. Desde que ela tome o conhecimento de algum ato praticado de corrupção, ela leve ao conhecimento das autoridades públicas. No caso federal é a CGU, no caso estadual, municipal, as controladorias, o Poder Executivo. Então, essa colaboração da empresa chegar e falar, olha, nós somos sérios, nós somos éticos, nós ensinamos, mas aconteceu. Então, eu estou levando para vocês. Mas o acordo existe a partir do momento que já existe um processo contra aquela empresa? Ou não, ele pode ser espontâneo, ele pode ser de iniciativa da própria empresa. E não esperar que se denuncie o fato para você procurar a autoridade. Ele pode acontecer nesse momento, é o caso da Petrobras, já tem empresas procurando já a CGU para formalizar acordos de leniência. Porque a diminuição da pena é grande. As empresas de contabilidade mesmo, né, os contadores, eles têm que tomar um cuidado muito grande porque eles têm a responsabilidade de informar o COAF sobre qualquer movimentação suspeita antes que o COAF descubra. Se o COAF descobre essa operação suspeita e ele é conivente com ela, ele pode ser imputado como crime. Mas se ele é leniente ou se ele antes informa ou ajuda as leis, os organismos legais de alguma forma, ele tem a favor dele uma diminuição de pena e até mesmo uma redução das multas sim, e o a gente estava falando de adequação, né, das empresas e principalmente das pequenas empresas. O contador tem um papel importante, porque muitas vezes a empresa ela não tem um departamento jurídico, mas ela tem um contador. Como que
que é o papel do contador nesse processo? Nas pequenas e médias empresas, o contador ele vira um braço direito do empresário, né? É onde o empresário tira dúvidas. Então, as empresas de contabilidade, elas têm que ser pioneiras, elas vão ter que se preparar os seus empregados também, para que ela seja uma ponte com as empresas que contratam. Eu acredito que até as empresas de contabilidade vão ter que ter uma pasta. Tem a pasta do departamento pessoal, tem a pasta das notas fiscais de entrada, de saída, vão ter que ter uma pasta do compliance daquela empresa. O que ela fez com relação àquela empresa ou quais as ações que aquela empresa está fazendo de compliance. E ela tem um papel importante, que é o de levar esse conhecimento para o empresário, para o pequeno e médio empresário, que às vezes fica alheio a isso tudo, né? A legislação em si. Acaba sendo a fonte de informação. A fonte de informação, agora, exatamente. Da mesma forma que ele leva o tributário, que ele leva o trabalhista, ele vai ter que falar assim, olha, agora nós vamos cuidar do compliance, agora nós vamos cuidar das normas anticorrupção. Então vamos sentar e vamos definir. Mas é importante o empresário não ficar apegado digamos assim, essa iniciativa ser do contador. Certo, a iniciativa, na realidade, ela é do empresário, ela tem que vir do empresário, e melhor que deixar a pasta de compliance na contabilidade é ter ela dentro da empresa. Olha, eu falei com os meus funcionários sobre isso, falei com os meus fornecedores sobre isso, protocolei isso com o meu contador, com o meu fornecedor. Então, eu tenho esses acordos digamos assim, de comportamentos que esses stakeholders vão ter a partir de agora, estão aqui protocolados, e eu não sou conivente com nenhuma prática fora desses comportamentos. Vocês acreditam que essa lei, com mais rigor, ela vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil? Sim, a diminuição do risco, né, de fazer negócios com o Brasil, isso é muito importante. O Brasil passa a ser considerado um país mais sério. Isso diminui o risco do investidor, isso diminui o risco das informações que são prestadas nos órgãos, Bolsa de Valores, CVM, todas essas informações prestadas por empresas sérias que estão atendendo a legislação anticorrupção, elas têm um valor muito significativo. E aí é mais fácil do capital estrangeiro entrar no país. É um momento importante para o Brasil. Ela muda as regras do jogo. Ela muda as regras do jogo, ela muda o contexto. E ela vem também de encontro a mudar a cultura do brasileiro. Ou seja, eu não posso mais levar vantagem de alguma forma para atalhar um processo numa junta comercial. Eu não posso mais levar vantagem. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que planejar o meu ano, planejar o meu mês e agir dentro das regras do jogo. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para o empresário diante desse novo cenário. A minha mensagem é que o empresário, que ele busque informação, que dentro do seu universo, e mesmo que ele seja pequeno, que ele tome atitudes palpáveis, que ele ensine, que ele mostre o que é ser correto, que ele mostre o que é ser ético, que ele coloque essa definição, que ele define e ensine os seus empregados. Começa daí. É o primeiro passo para qualquer adequação, é o primeiro passo para se atender às normas anticorrupção. E isso tem que começar do empresário. Bom, eu deixo para o empresário a visão de que esse novo contexto, todas essas alterações que estão acontecendo no mundo corporativo, dentro do Brasil e fora do Brasil, porque as leis estão apertando aqui e lá fora também, elas nos fazem ter, de alguma forma, uma responsabilidade maior sobre a cultura empresarial. Muito cuidado com a cultura que está implantada dentro do seu negócio. O como as pessoas devem agir com seus clientes, o como o marketing está comunicando o seu negócio, o como os seus vendedores estão se conectando com as pessoas, o como a empresa está dando feedback para os seus funcionários. Então, cuidado com a cultura. Eu acho que é o momento do empresário olhar para dentro e ver como os comportamentos estão, de alguma forma, influenciando o seu negócio, positivo ou negativamente. Porque o risco de comportamentos negativos hoje ele é muito maior. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado a você. O Momento Cindy Lojas fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista na internet por meio de 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal da PUC TV Goiás e no site do Cindy Lojas.
Quer sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas? Fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais. Envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem. Momento Cindy Lojas. Oferecimento Cindy Celular.